Fala, meus otakus e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é o Genil do canal Gênio do Geek. E hoje vamos falar da segunda temporada de um anime que vai contar a história de Amane Fujimiya, um garoto comum e desleixado, e sua vizinha Mahiro Shina, a anjo perfeita da escola, que se aproximam após Amane emprestar seu guarda-chuva para Mahiro, na chuva pegando um resfriado. Ela, sentindo-se responsável, acaba retribuindo o favor, cuidando dele, cozinhando para ele, e assim vai desenvolvendo um romance doce e puro entre os dois, mostrando como até as pessoas perfeitas têm vulnerabilidades e como eles aprendem a se cuidar mutuamente. E eu estou falando de Meu Anjo de Vizinha Me Mima Demais. Então já solta o dedo no like, comenta aí embaixo, compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vamos embora! Bom, galera, nesse episódio vemos que o Amane ele acorda na cama com a Mahiro, mas eles não tinham feito nada, porque esse anime não é do tipo mais 18, não é um anime hentai. E ele fica olhando pra ela até que seu pai bate na porta. Por quê? Porque quando eles chegaram do passeio, né? Calma aí um segundo. Porque quando eles chegaram do passeio, eles pareciam um pouco estranhos. Justamente por quê? Porque eles tinham encontrado um antigo colega da escola do Amane, né? Que tava tentando meio que provocar ele, entendeu? Tava meio que tentando provocar ele. Mas na hora em que o pai dele entra, né, ele permite que o pai entre, mas ele pede silêncio, pois a Mahiro estava dormindo. E quando ela acorda, ela até fica meio envergonhada por estar na cama com o Amane, mas ele já fala que ele não tinha feito nada com ela, só deixou ela dormir com a cabeça em seus braços. E ela fala que ficar nos braços dele, ficar nos braços do Amane, deixa ela um pouco mais relaxada, né? Deixa ela um pouco mais à vontade para dormir, relaxa bastante. E aí quando eles se levantam, a Mahiro acaba beijando a bochecha do Amane, né? Meio que troca, né? Porque ele tinha feito a mesma coisa na noite passada. E eles descem para tomar café. Os pais do Amane perguntam o que tinha acontecido no dia anterior. E ele fala que tinha encontrado um antigo colega da escola, mas ele tinha resolvido tudo que ele tinha deixado para trás, porque ele praticamente fugiu do problema, né? Ele fugiu do problema, eu acho que era bullying, alguma coisa assim. E aí ele acabou fugindo para outra cidade, onde ele conheceu a Mahiro e agora tem um relacionamento forte com ela, né? E a mãe do Amane, ela é, como eu disse, ela é tiete da Mahiro, ela é muito fã da Mahiro. E ela queria ficar muito mais tempo com a Mahiro, mas a questão é, ela tinha que trabalhar. Por quê? Porque ela não tinha folga. Ela não tá na próxima folga, né? Ela naquele momento ela não estava de folga pra curtir com a família, né? Pra ficar meio que mimando demais a própria Mahiro, né? E aí ela inventa, fala, ó, que tal a gente fazer uma saída em família na próxima folga, né? Isso depois dela chegar do trabalho, né? Por quê? Porque quando ela foi trabalhar, o próprio Mahiro, a Mahiro e o Amane tinham ficado em casa pra ficar de namorico, né? Eles ficam abraçados um com o outro, dão um beijinho na bochecha, o próprio Amane começa meio que a provocar a Mahiro, soprando na orelha dela, ela tem uma sensibilidade na orelha e tudo mais. E aí, Amane e Mahiro tinham ficado praticamente o dia inteiro abraçados, né? E aí, quando ela volta, né, do trabalho, ela acaba dando essa sugestão de uma saída em família na próxima folga, né? E aí, a mãe quando chega o dia, a mãe junto com a Mahiro pedem que o Amane escolhesse uma roupa para ela, né? Porque elas aparecem com uma roupa ali nas mãos e perguntam para ele qual roupa ele gosta mais. Então ele simplesmente escolhe, apesar de que antes ele acaba falando, ó, a Mahiro fica linda com qualquer tipo de roupa, né? A Mahiro fica bonita com qualquer tipo de roupa, que é o literalmente que ele sempre fala. Mas ele acaba escolhendo. E aí
eles ficam conversando quando eles estavam sozinhos ali, esperando os pais deles saírem de uma loja de roupas, no qual a mãe estava escolhendo roupas masculinas pro pai dele, né? Fala que iria ir sair somente com ela no próximo fim de semana. Mas acaba que nesse final de semana tinha começado a chover, ou seja, eles não poderiam fazer nada do lado de fora, não poderiam sair, essas coisas, para dar uma passeada. Por quê? Porque estava chovendo. Então, eles são obrigados a praticamente ficarem em casa. E aí, eles acabam tendo uma ideia. Vamos fazer um encontro em casa. Eles pegam, assistem um vídeo da infância do Amane, né? Ele meio que fica envergonhado e acaba desligando. Mas a Mahiro estava ficando cada vez mais apaixonada, né? Pelo Amane, ao ver esse jeito de criança dele. Eles comem ali um na frente do outro, né? Aquele jantar. Eles lavam a louça. Ela aparece com o vestido que ela tinha comprado, que ela falou que só ia usar no encontro com ele, né? E aí depois, o resto do dia, eles ficam abraçados, né? Conversam bastante sobre... Por quê? Porque as férias de verão eles teriam que voltar para a cidade deles, né? Da cidade de onde eles vieram. Então, ela tinha gostado muito da cidade natal do Amane. Mas eles teriam que voltar. Mas ele fala que por conta dela se sentir um pouco mais relaxada, dentro da cidade dele, na casa dos pais dele, ela poderia voltar nos festivais, nos feriados, nas férias, Natal, essas coisas. Ela poderia sempre voltar, né? Principalmente também porque a família do Amane é muito grudada na própria Mahiro. Então, simplesmente seria uma boa para ela, né? E aí, eles ficam... beijam, né? Eles, mano, fica parecendo que eles não param, eu sinceramente. E é isso, galera. Meu nome é Genil, do canal Gênio Geek. Eu esperaria que sentadinho todo dia. Então já vai sentando o dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.